Olá, tudo bem com você? Já conhece a Agro 365? Desenvolvemos soluções para auxiliar o produtor rural no gerenciamento de sua fazenda. Nesse tutorial, você vai aprender a usar a Agro 365 Pecuária de Corte, ferramenta que vai processar informações, gerar relatórios e auxiliar no processo decisório, garantindo o lucro da sua fazenda. Vamos te ensinar a utilizar cada módulo da Agro 365 Pecuária de Corte. Se você ainda não tem, vai lá no nosso website e baixa a versão gratuita de teste. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Nesta vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando vocês a usar o cadastro, o menu cadastro, né? A Agro 365, como eu já na aula anterior eu apresentei para vocês, ela está distribuída dividida em 7 menus, né? E nós vamos estar fazendo um tutorial de cada menu para que vocês tenham o melhor aproveitamento dessa ferramenta para melhor gerir a fazenda de vocês. Então hoje nós vamos falar sobre o menu cadastro, né? O menu cadastro, ele é o primeiro menu que nós temos que preencher para a gente poder implementar a Agro 365 Pecuária de Corte na fazenda. A planilha Agro 365 ela tem uma ordem lógica de lançamentos, né? Então primeiro nós vamos preencher o cadastro para depois nós poder fazer as outras atividades da planilha. Bom, então vou clicar aqui no menu cadastro. Esse menu cadastro ele está subdividido em submenus aqui, né? Nós temos aqui a área, rebanho inicial, benfeitorias, máquinas e implementos, estoque, operações de crédito, rebanho final e coeficientes técnicos. Nesses menus aqui de cima, pessoal, é onde a gente vai fazer o lançamento do inventário inicial, o levantamento patrimonial da fazenda. Para que serve o levantamento patrimonial? O levantamento patrimonial é para a gente saber quanto eu tenho investido no meu negócio, na minha fazenda. E para isso nós vamos dar valor a tudo que tem lá na fazenda. Então o primeiro passo é nós vamos fazer o levantamento das áreas da fazenda, as áreas de produção. Então aqui na área de produção vocês vão preencher somente onde está esse verde mais clarinho, tá certo? Vocês vão colocar aqui a safra, né, que vocês vão estar fazendo o levantamento. Então aqui um exemplo é 2019, 2020, né? Vamos mudar aqui para 2020 para 2021, né? Aqui a data que vocês fizeram o diagnóstico, o município, o nome da fazenda e o nome do proprietário. Essas informações aqui são importantes a gente preencher porque depois elas vão aparecer em algumas partes dos relatórios, tá certo, pessoal? E o que eu preciso fazer o levantamento das áreas? A Agro 365 Pecuária de Corte, ela permite vocês cadastrar até 30 pastos, gerenciar até 30 pastos diferentes na fazenda. Então o que você tem que colocar aqui é o nome do pasto, né? Se não for número, nome, pode ser classificado por números também, né? A área que tem esse pasto, qual é a espécie que tem implantado lá nesse pasto, qual foi o custo para a implantação desse pasto por hectare, né? Então, para eu implantar um hectare de mombaça, quantos mil reais eu gastei para implementar esse hectare de mombaça? Às vezes esse pasto já está formado, eu não sei quanto é que custou, mas eu tenho que dar um valor para essa pastagem, porque a pastagem ela tem uma vida útil e com o passar do tempo ela vai depreciando. Então às vezes ela, dependendo do tipo de manejo que é feito na fazenda, ela pode durar 10 anos, 5 anos, 15 anos, depende do tipo de manejo, se é extensivo, intensivo, semi-intensivo, né? Então vai depender de muita coisa. Então vamos dizer que essa pastagem hoje, se eu fosse formar essa pastagem nova, ela custaria R$ 2.500 por hectare. Aqui eu vou colocar o ano da formação ou da última reforma que eu fiz nessa pastagem, qual é a vida útil desse pasto, o método de pastejo, se é extensivo, se é intensivo ou semi-intensivo. E aqui eu vou fornecer informação. Às vezes eu tenho uma área um pasto de 50 hectares, mas ele está dividido em 5 piquetes, porque eu trabalho com ele com rotacionado de 5, 6, 10 dias por pasto, né? Então essas aqui são as informações que vocês têm que inserir no menu áreas, né? Aqui embaixo vocês vão estar fornecendo também informação de quantos hectares vocês têm de culturas anuais. O que são culturas anuais? Culturas anuais são as culturas que uma lavoura de milho, que eu planto para colher o milho, para o grão para fornecer aos animais, né? Então culturas perenes. O que são culturas perenes? Por exemplo, cana é uma cultura perene, né? Por exemplo, silagem é uma cultura anual.
né? Então, culturas perenes, eu tenho um canavial, que eu tenho cana lá, que eu corto para dar essa cana no período da seca para o gado, ela é uma cultura perene. Quanto é que custa para implementar essa cultura hoje? R$ 5.000 por hectare. Então, vocês vão colocar o valor por hectare. E um canavial, como é uma cultura perene, ele tem vida útil, né? Então, o canavial, em média, dura 5 anos, 5, 6 anos, depende do manejo que for fazer. Então, aqui, por que é importante a gente colocar as datas de formação ou de última reforma e a vida útil? Porque essa informação que vocês lançam aqui, ela vai ser utilizada para calcular o valor da depreciação desses investimentos lá na frente, tá bom, pessoal? Quanto é que eu tenho de área de reserva na fazenda, tá certo? E quanto às instalações, qual é a área que as instalações da fazenda ocupam? Eu tenho lá onde eu tenho as casas, né, casa-sede, casa dos funcionários, galpões, se ocupa uma área de 1 hectare, 2 hectares, eu vou colocar estruturas e instalações, vou colocar essa área aqui. E também uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer de colocar aqui, pessoal, nessa aba das áreas, é o valor da terra nua. O que é o valor da terra nua? O valor da terra nua é o valor da terra sem nenhuma benfeitoria, né? Então é uma terra bruta, sem pastagem, sem nada. Qual é o preço de mercado? Qual é o preço dessa terra na região? O alqueiro da terra aqui na minha região vale R$ 30.000. Um hectare vale R$ 3.000, por exemplo, né? Então assim, vocês vão colocar esse valor. Mas eu não aconselho a gente colocar valor muito alto aqui, pessoal. O ideal é a gente colocar o valor que os bancos utilizam para avaliar essas terras nuas quando o imóvel está em garantia, para fazer algum tipo de sempre investimento. O banco tem um valor de terra nua por região que eles utilizam, né? Então, porque quanto mais alto for o valor da terra nua aqui, menor vai ser a rentabilidade do investimento, porque vai ter maior capital imobilizado e aí vai diminuir a rentabilidade do negócio. Então, assim, tem que ser bem... Na hora de colocar um valor da terra nua, a gente tem que botar o mais próximo da realidade possível para não dar interferência depois nos resultados que nós vamos estar gerando lá nos relatórios, tá? Depois de preencher essas áreas, eu vou clicar aqui no menu cadastro, vou voltar para a aba cadastro e eu vou cadastrar o rebanho inicial, vou fazer o inventário do rebanho da fazenda. Então isso aqui é muito importante também, porque a partir dessa informação que vocês colocarem aqui do inventário do rebanho, é que nós vamos controlar toda a movimentação da fazenda para saber a quantidade de arrobas que a fazenda produziu naquele ano agrícola. Então eu vou fazer o levantamento aqui essas categorias, né? Fêmeas maiores que 36 meses, fêmeas de 24 a 36, fêmeas de 13 a 14. Essas categorias são categorias padrões que são utilizadas por todas as empresas que trabalham com consultoria, com a Embrapa, utilizam essas categorias padrões, né? Então eu vou fazer o levantamento de quantos animais eu tenho de cada categoria, colocar o peso médio dessa categoria, né? Das vacas, das fêmeas aqui acima de 36 meses, rendimento de carcaça. Nós vamos utilizar sempre 50% aqui no inventário. Só vamos mudar esse percentual de rendimento de carcaça quando nós vendermos animais para o frigorífico e formos lançar na venda lá, que nós tivermos esse rendimento da carcaça, aí nós vamos lançar a venda com o rendimento, tá certo? Valor unitário desses animais por categoria, para fazer a média, para a gente saber quanto é que é o valor que eu tenho investido no rebanho. Aqui nas últimas touros e rufiões e animais de serviço, vocês vejam que você tem que colocar aqui também, tem que preencher o ano de aquisição desses touros e rufiões e qual é a vida útil desse animal. Porque touro e rufião, eles são animais de reprodução e esses animais eles têm uma vida útil. Então nós vamos ter que repor eles. Então eles são depreciados juntamente com outros bens que a gente tem. E os animais de serviço é a mesma coisa. Eu compro muares, eu compro cavalo para trabalhar e esses animais têm vida útil no campo. Depois eu vou ter que repor esses animais para poder realizar o serviço, né? Aqui gera um gráfico da distribuição do percentual do rebanho, quanto por cento é vaca de cria, né? Então aqui vamos ver que fêmeas de 36 meses representam 19% do rebanho, né? Aqui nesse exemplo que a gente está mostrando aqui para vocês. Bom, após preencher o rebanho inicial, vocês vão fazer o levantamento das benfeitorias e instalações. Então aqui na aba das benfeitorias e instalações, vocês vão lançar casa sede. Eu tenho uma casa sede que vale... Qual o valor da casa sede? Essa casa custou
para fazer ela R$250 mil. Qual foi o ano da construção? Ah, eu não lembro. Então, qual foi o ano da última reforma? Qual é a vida útil dessa casa? Ah, é 25 anos. Então, eu vou colocar aqui. Então, vai fazer o levantamento de todas as estruturas que tem de benfeitorias: casa-sede, casa de funcionário, galpão de máquina, depósito de insumos, todos esses bens imóveis de construções na fazenda tem que ser colocados aqui, tá, pessoal? Curral, tem que fazer o levantamento do investimento que foi feito. Ah, o curral tem um curral de 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, qual foi o valor desse curral, botar aqui para depreciar esse curral. Aqui então vocês têm bastante espaço, né, para preencher essas benfeitorias, tá? E aqui já vai calcular o valor de depreciação desses bens para ser calculado depois nos custos de produção. Lembrando vocês aqui, ó, é muito importante preencher aqui o ano, né, que vocês estão fazendo esse levantamento, que é com base nesse ano aqui, nessa célula, que vai ser calculada a depreciação dos bens, tá bom, pessoal? Depois de preencher as benfeitorias e instalações, vocês vão preencher máquinas e equipamentos, tá? Também não tem dificuldade nenhuma, vem aqui, faz tratores, caminhonetes, né, coletadeiras, todas as máquinas que tem, carros que são da fazenda, de uso da fazenda, vai colocar aqui, botar o valor, ano de fabricação e a vida útil de cada equipamento desse. Nessa outra planilha aqui embaixo também tem bastante espaço para preencher. Aqui aqui em cima vocês podem lançar as máquinas e veículos, né? E aqui vocês lançam os implementos, tá certo? Roçadeira, calcareadeira, né? Todo com um valor. Ah, mas se já tem muito tempo essa calcareadeira aqui, eu não sei, tá? Mas essa calcareadeira hoje, ela vale quanto? Então eu posso estar colocando um preço dela de mercado atualizado e dar uma nova vida útil para ela, ou eu posso botar o preço de uma nova e botar uma vida útil aqui para depois eu saber quanto representaria esse bem na minha depreciação. A ideia da depreciação, pessoal, é a gente ter condições de guardar o dinheiro para a gente repor esses equipamentos depois, né? Senão eles acabam ficando sucateados. Então, se eu separar do meu custo de produção todo ano a parte da depreciação dos bens imóveis e imóveis, e eu repor isso na fazenda, eu vou estar sempre com meus equipamentos, minhas máquinas, meus tratores em bom estado de conservação. E isso é muito importante para a gente não deixar sucatear o que a gente tem na fazenda, tá bom? Depois de feito então o levantamento de máquinas e implementos, vou fazer o levantamento dos estoques, né? Então aqui, o que eu tenho de estoque hoje? Eu tenho lá 50 sacos de proteinado de seca. Qual é o valor do saco, né? Ele coloca aqui, proteinado das águas. Então insumos de custeio. O que são insumos de custeio? Insumos de custeio são todos aqueles insumos, produtos que vão ser consumidos durante o ano agrícola. Então, por exemplo, medicamentos, vacina, grãos, né, que eu comprei para alimentar o gado, sal mineral, proteinado, tudo que é combustível, o que eu tiver de estoque que vai ser consumido durante o ano agrícola, eles são considerados insumos de custeio. E nós temos também os insumos de investimento. O que são insumos de investimento? São aqueles insumos que eles podem passar de um ano para o outro. Por exemplo, eu comprei 1000 estacas para fazer cerca, né? Umas estacas eu vou utilizar para reformar cerca, outras estacas eu vou utilizar para fazer cerca nova. Então é um investimento que ele não vai ser consumido no processo produtivo, ele vai durar vários anos, né? Então quando eu reformo uma cerca, eu dou uma nova vida útil para aquela cerca. Quando eu faço uma cerca nova, ela vai durar 15 anos. Então aquele insumo que eu comprei para fazer aquela cerca, aquele arame, aquela bola de arame, aquela estaca, ele é um insumo de investimento, tá certo? Estoque de produtos agrícolas, né? Então assim, eu tenho lá 200 sacos de milho que eu colhi da safra passada, que eu estou guardando para dar para os animais no período das águas, para misturar no proteinado. Então vou fazer esse levantamento aqui. E aqui, nos estoques aqui, vocês vão colocar, dentro das categorias animais que vocês já fizeram o levantamento lá no rebanho inicial, vocês vão colocar, que você já deve ter, sempre a gente já tem uma noção de quantos animais eu pretendo vender durante esse ano, né? Então agora nós estamos começando o ano agrícola agora em 1º de julho, né? Quais animais que eu pretendo vender durante esse ano? Eu vou vender 50 vacas que não pegou cria, que eu vou botar para engordar, vou vender 200 novilhos, vou vender 80 novilhas de descarte, que eu selecionei para separar a parte do rebanho. Então já faz um dimensionamento aqui de quais os animais que vocês pretendem vender durante esse ano e o que mais ou menos vai apurar de receita com esses animais, ok? Bom,
Feito o levantamento dos estoques, nós vamos fazer o levantamento das operações de crédito da fazenda. O que são as contas que tem para pagar, para a gente saber quais são as dívidas, né, a curto, médio e longo prazo. Então, quais são as contas que eu tenho a pagar a curto prazo? As contas a pagar a curto prazo é dentro do ano agrícola. Então, eu fiz um custeio agropecuário, né, que eu tenho que pagar dentro de um ano. Contas a pagar a longo prazo são investimentos, né, agropecuário. Fiz um investimento no banco com prazo de pagamento de 8 anos, que eu pago parcelas anuais. Aí então eu vou botar o valor desse investimento, desse financiamento que eu fiz aqui, dessa dívida que eu tenho para pagar, o que falta para amortizar. A mesma coisa com contas a receber a curto prazo, né? Por exemplo, hoje no dia do inventário da fazenda, eu tenho para receber 100 bois que eu vendi para o frigorífico, eu tenho dinheiro, saldo no caixa lá, que é para eu pagar as despesas da fazenda de 30 mil reais, isso tem que ser lançado aqui, então é o que eu tenho para receber dentro de um ano, mais o dinheiro do saldo do caixa que eu tenho, seja no banco, onde for, né? Hoje, no dia do levantamento da fazenda, do inventário da fazenda, o que eu tenho de saldo em caixa? Eu tenho 150 mil reais para custear a despesa da fazenda e tenho 200 boi para receber com 30 dias, então beleza, vou lançar esses valores aqui. E contas a receber a longo prazo, às vezes eu arrendei uma terra, né? Arrendei uma terra para plantio de soja e eu tenho lá um percentual para receber, e isso que vai ser vai começar agora, mas eu vou arrendei a terra agora nesse ano agrícola, mas vou receber só o ano que vem, tá certo? Então poderia ser uma conta a receber a longo prazo. Bom, voltando aqui para o cadastro, né? Então nós já preenchemos as áreas: rebanho inicial, benfeitorias, instalações, máquinas e implementos, estoques, operações de crédito, e aqui nós temos aqui, ó, o rebanho final. Pessoal, essa planilha do rebanho final, vocês vão preencher ela só no final do ano agrícola, porque lá quando nós fizemos o levantamento inicial do rebanho, agora na próxima aula, depois eu vou ensinar vocês a fazer os lançamentos, a Agro 365 Pecuária de Corte, conforme vocês vão vendendo, comprando, lançando os nascimentos, ela vai fazendo essas contas tudo sozinho para vocês, automaticamente, né? Então quando fechar o ano agrícola, vocês já vão ter o estoque de animais que tem, claro que vocês têm que conferir esse estoque a campo, né? Mas a planilha vai dizer para vocês, conforme aquilo que vocês lançaram, a movimentação de compra, venda, de nascimento, de mortalidade, o que é para ter de estoque de animais na fazenda. Aí vocês ela já traz essa informação pronta para vocês, vocês colocam a data do dia que foi fechado o balanço, né? Então se eu comecei o ano agrícola em 1 de julho de 2020, eu vou terminar aliás, eu comecei o ano agrícola em 1 de julho de 2019, vou terminar em 30 de 6 de 2020, nesse ano agrícola, no exemplo aqui que a gente está apresentando para vocês, né? Então coloca a data aqui do fechamento do dia que foi feito o balanço, né? Aí esse balanço ele tem que ser conferido em campo, vocês vão no dia da vacina do gado contra a fitose, você já pode fazer essa conferência e depois bater com o estoque que está aqui na planilha, né? Aí vocês atualizam o peso médio do rebanho, tá? Das categorias animais, bota o valor unitário desses animais, que esse valor unitário pode ter variado em função de mercado, preço de mercado, né, dos animais, para poder finalizar os relatórios. Então o inventário do rebanho final é somente no final do ano que vocês vão preencher, tá certo? Essa planilha aqui, coeficientes técnicos, esse menu coeficiente técnico, pessoal, é só um menu de informações para vocês. Às vezes não sabe de informações de, por exemplo, quantos anos tem, qual é a vida útil de uma carreta de pneu de 5 toneladas. Aí vocês vêm aqui e tem informação, é 15 anos ou 5.000 horas, né? Então aqui tem vários equipamentos, ó. Qual é a vida útil de uma casa de alvenaria na fazenda? É 25 anos. Casa de madeira, 20 anos. Galpão para máquinas, 25 anos. Então tem aqui, né? Brete, quantos anos é? 20 anos. Então aqui são a vida útil desses bens que vocês podem estar utilizando lá para vocês utilizar no inventário. Tá certo? Quando vocês vão lançar aqui, ó, benfeitoria. Qual é a vida útil de uma casa? Que eu botei 25 anos, né? Se não souber, não tiver informação, pesquisa lá naquele coeficiente técnico, tá bom? Bom, então aqui nós já fizemos todo o levantamento, o inventário patrimonial da fazenda, tá? Ainda nessa aba cadastro aqui, vocês têm a parte de cadastrar os proprietários, né? Nomes, não tem nada de difícil aqui, vai botar as informações aqui dos sócios, né? Da empresa se tiver.
cadastro dos funcionários. É importante preencher aqui os dados dos funcionários, que lá na frente, em outras atividades da planilha, ela vai solicitar os responsáveis por algumas atividades, e se você não tiver com essas pessoas cadastradas aqui, os funcionários, não vai ter como colocar lá, tá certo? Que depois nós vamos ver mais na frente. Bom, mesma coisa com clientes, né? Fornecedores e prestadores de serviço. São cadastros, né, para vocês ter o controle, ter os dados dessas pessoas que trabalham para vocês, que prestam serviço, que compram o produto de vocês. É importante a gente ter esses cadastros, tá? Para a planilha, para a Agro 365 funcionar, importante é a gente preencher essa parte de cima aqui: áreas, rebanho, benfeitorias, máquinas, instalações, operações de crédito, né? E os proprietários, funcionários e prestadores de serviço. Aqui nós temos uma parte de diagnóstico que vocês podem fazer, né? Ela está aqui, é uma ferramenta que a gente disponibilizou também, mas que ela não é obrigatória e também não interfere nos resultados que vão ser gerados na fazenda. É só para vocês, às vezes, você quer fazer uma análise do perfil de gestão da fazenda, de vocês têm aqui um diagnóstico de pontos fundamentais da gestão, o que precisa ser feito, e aí vocês vão fazer a avaliação de vocês, de como que vocês estão fazendo isso na fazenda, e o que vocês podem estar melhorando, tá certo? Tem um diagnóstico aqui de como é feita a suplementação no período das águas, período da seca. Isso só para vocês ter diagnosticado a maneira de como isso é feito na fazenda hoje, tá certo? E depois você pode estar utilizando alguma estratégia para como vocês fazem, qual é o resultado que vocês estão tendo, e depois qual vai ser o planejamento que vai ser feito para alterar isso, para melhorar o resultado, tá? Então, o diagnóstico da cria, né, quantidade de touros por animais, né, vacas, aqui ó, tem todas as informações. Se vocês tiverem informações, muitas das vezes não tem para fazer esse diagnóstico inicial, mas com certeza no segundo ano de utilização da Agro 365 Pecuária de Corte, vocês vão ter todas essas informações para estar alimentando esses diagnósticos que nós temos aqui, né. Aqui diagnóstico da recria e engorda, também a mesma coisa, sem dificuldade nenhuma. Bom, pessoal, então esse aqui é o menu cadastro que nós vimos hoje nessa aula, né? É um menu importantíssimo, fundamental, é o primeiro que vocês têm que preencher para que possa implementar a Agro 365 Pecuária de Corte na fazenda de vocês. Sem preencher esse cadastro inicial, não tem como a planilha gerar os resultados fidedignos, tá bom? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui e aguardo vocês até na próxima aula, onde nós vamos estar falando sobre o menu lançamentos, que nós vamos estar aqui discutindo um menu, vou estar apresentando para vocês o menu fundamental da Agro 365, que é onde a gente vai fazer toda a movimentação de caixa, movimentação de animais, movimentação dos pastos, né, planejamento de fluxo de caixa, né, e tudo mais. Então aqui é o coração da Agro 365, está nos lançamentos, para a gente obter os resultados fidedignos e resultados de boa qualidade, tá bom, pessoal? Até a próxima. Então, gostou das orientações para o uso da Agro 365 Pecuária de Corte? Ficou claro para você? Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato através dos canais de comunicação com o cliente para sanar as suas dúvidas. Se gostou do nosso tutorial, dá um like. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização da Agro 365. E compartilhe esse material com aquele seu amigo que precisa de uma mãozinha na gestão da fazenda. Acompanhe os tutoriais dos próximos módulos do segmento Pecuária de Corte da Agro 365.